dia a todos os irmãos, um feliz sábado para todos. Feliz sábado também para nossos amigos que assistem em casa também, através do canal Resplandecer da Verdade. Hoje iremos tratar de um tema bastante importante para nós como povo de Deus. Estamos vivendo aí o tempo da volta de Jesus, estamos vendo os acontecimentos, se avolumar, se intensificar ao redor do planeta Terra, e estamos vendo que o Espírito de Deus, ele está se afastando da Terra, de alguns lugares da Terra e até mesmo também de alguns seres humanos. Mas só que a palavra de Deus nos fala que o Espírito Santo ele estará com a sua igreja até o fim dos tempos, até o final dos séculos, Então o Espírito Santo vai estar com a igreja, vai estar com os fiéis de Deus até a volta de Jesus. Mas só que a palavra de Deus também nos fala também que um pouco antes da volta de Cristo a essa terra, o Evangelho será pregado em todo o mundo, como está em Mateus 24:14, Este Evangelho será pregado, a toda criatura, a todas as nações. Mas de que forma esse Evangelho será pregado? Quando nós vamos lá para Atos capítulo 1, o verso 8, quando Jesus ele deixou a promessa, que o Evangelho deveria ser pregado nos dias dos apóstolos, Jesus tinha deixado uma promessa que o Evangelho ia ser pregado primeiro em Jerusalém, depois seria pregado em Samaria, depois seria pregado na Judéia, depois até os confins da terra. E como que os apóstolos pregam o Evangelho? Eles pregaram o Evangelho o quê? Com a porção dobrada, com o poder do Espírito Santo, que foi derramado sobre eles em Atos capítulo 2. Então, essa promessa ela tem dupla aplicação. Não será diferente também com o servo de Deus nos últimos dias. O Evangelho a qual Cristo ele nos comissionou, nos deu a responsabilidade para poder ser pregado, vai ser pregado nos 4 cantos da terra com o poder também do Espírito Santo. E será através da chuva serôdia, comparada com uma chuva serôdia, a porção intensificada, dobrada do Espírito Santo sobre os servos de Deus. Essa é a promessa que nós temos, a mesma promessa que os discípulos tiveram, que Jesus fez, ali em Lucas capítulo 23, o verso 44, 45 e diante, que era para eles poderem ficar em Jerusalém, até que do alto eles pudessem ser revestidos de poder. E essa promessa se cumpriu lá em Atos capítulo 2. Eles foram revestidos de poder e eles saíram a proclamar o Evangelho com poder. Isso não quer dizer que antes eles não pregavam, eles pregavam, mas só que agora eles passaram a pregar com a porção dobrada do Espírito Santo. E essa promessa, ela também é feita aos discípulos de Cristo que vive agora no segundo advento de Cristo. Cristo prometeu que ele vai derramar uma porção mais intensa do que foi lá em Atos capítulo 2. Porque em Atos capítulo 2, eles receberam o quê? A chuva temporã. Agora, os discípulos que estão vivendo agora nos últimos dias, eles vão receber a chuva serôdia, que é a porção intensificada do que aconteceu em Atos capítulo 2. Quando nós vamos lá para Joel capítulo 2, o verso de número 23, queria convidar a todos a abrir comigo, ou se quiser acompanhar também, está ali na tela. Em Joel capítulo 2, o verso 23, nos fala assim, eu vou ler lá no telão para a gente poder ganhar tempo. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, e fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Então, por meio de Joel, Deus havia feito essa promessa, ao povo de Deus, aqueles que
busca o Senhor, que ele derramaria o que? A chuva temporã, e ele derramaria também a chuva serôdia. A chuva temporã, que Joel profetizou por meio do Espírito Santo, ela se cumpriu em Atos capítulo 2. E a chuva serôdia, ela vai se cumprir agora com o povo de Deus que está vivendo na volta do segundo advento de Cristo a essa terra. A chuva temporã, para a gente poder entender na linguagem da agricultura, a chuva temporã é a primeira chuva que encerrava a época seca. Elas preparavam o campo para a sementeira e faziam germinar as plantas, né? Na linguagem da agricultura. Então a chuva temporã era aquela chuva que cai agora o quê? Logo que termina agora o seu tempo seco, que para nós aqui que vivemos aqui na região aqui, do Ocidente, ela cai por volta ali de novembro, outubro, né, que vem para poder irrigar o solo, para poder preparar, para poder ser o quê? Semeado, né? Então essa é a função da chuva temporã, que caiu lá em Atos 2 sobre os apóstolos. Ela veio para poder preparar o solo para poder ser semeado. Agora, qual é o propósito da chuva temporã? A chuva serôdia, perdão. As chuvas serôdias são as últimas chuvas que amadurecem o fruto para a colheita. Essa chuva serôdia, ela cai ali por volta ali de março, abril, que vem para poder o quê? Amadurecer o fruto para poder ser colhido. Então, aqui nós temos uma diferença da chuva temporã da chuva serôdia. A chuva temporã prepara o solo para poder o quê? Semear. Essa é a função da chuva temporã. E a função da chuva serôdia é amadurecer o fruto para colheita. Então, hoje, livros estão sendo distribuídos, a semente está sendo plantada. Folhetos, mensagens, pregações. Quando vir a chuva serôdia, que é a porção dobrada do Espírito Santo, ela vai amadurecer aquilo que já estava o quê? Que já tinha germinado, tinha sido semeado e agora está o quê? Para amadurecer. Essa é a função da chuva serôdia, amadurecer o fruto que já tem para a colheita. Interessante que Isaías 44, verso de número 3, nos fala assim: porque derramarei água sobre o sedento. Então a gente vê que chuva serôdia e chuva temporã, que é usado na Bíblia, a linguagem da agricultura, ela é comparada a quem? O Espírito Santo, porque Isaías 44, 3 fala assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, Deus, ele fez uma promessa de derramar o que? Abundantemente o Espírito Santo sobre o seu servo, sobre os seus filhos, de forma o que? Abundante, de forma intensificante. Interessante, irmãos, que Atos capítulo 2, versos 16 e 17 nos fala assim: mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Essa promessa se cumpriu em Atos capítulo 2, que foi profetizado por Joel na vida dos apóstolos. E nós vimos o quê? Que os apóstolos profetizaram, eles tiveram sonhos, eles tiveram visões, eles curaram, né? Eles profetizaram, se cumpriu na vida deles. Essa promessa vai se cumprir também na vida dos filhos de Deus que vivem agora na volta, no segundo advento de Cristo. Interessante que Ellen White, lá no livro dela, Atos dos Apóstolos, na página 55, ela fala assim: ao aviviar-se o fim da seita na terra, uma especial concessão da graça espiritual é prometida a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. Esse derramamento do
Espírito Santo é comparado com a queda da chuva serôdia. Então, a chuva serôdia, ela vai ser derramada sobre o povo de Deus, sobre os filhos de Deus, que é o Espírito Santo, que vai ser derramado sobre os filhos de Deus para poder prepará-los para a segunda vinda de Cristo. Preparar a igreja para o segundo advento de Cristo nesta terra. Interessante, irmãos, que lá no livro Conselhos sobre Saúde, na página 580, a serva do Senhor ela fala mais ainda. Muitos estavam louvando a Deus, os enfermos eram curados e outros milagres eram realizados. Viu-se um espírito de intercessão, tal como se manifestou antes do grande dia do Pentecoste. Via-se centenas de milhares visitando família, abrindo perante elas a palavra de Deus. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo e manifestava-se um espírito de genuína conversão. Portas se abriam por toda parte para a proclamação da verdade. O mundo parecia iluminado pela influência do Espírito Santo. O que aconteceu em Atos 2 vai acontecer agora um pouco antes da volta de Cristo. Milagres que foram operados por meio dos apóstolos serão operados também pelos filhos de Deus nesses últimos dias por meio da porção dobrada do Espírito Santo. Vai haver um grande reavivamento um pouco antes da volta de Cristo. Ellen White nos fala. Vai se haver um espírito de intercessão. A palavra de Deus sendo aberta. O servo de Deus indo de casa em casa a proclamar o Evangelho. E centenas de pessoas aceitando o Evangelho. Centenas de pessoas sendo salvas, sendo colhidas para o celeiro celestial. Mas há uma condição para poder receber as torrentes do Espírito Santo. Há uma condição para poder receber a porção dobrada do Espírito Santo. E qual a condição que a Bíblia nos dá para podermos receber a chuva serôdia? Interessante que quando nós vamos lá para o capítulo 25 do livro Serviços Cristãos, Ellen White ela fala ali sobre as condições, quais as condições para receber o Espírito Santo. E interessante que ela fala que precisamos pedir pão ao Senhor para compartilhar para o nosso semelhante. Essa é uma das condições. Precisamos estar envolvidos na missão, no trabalho evangelístico, para podermos o quê? Receber o Espírito Santo. Porque precisamos pedir a porção dobrada do Espírito Santo, batida do Espírito Santo, para que nós possamos ir compartilhar também com o nosso semelhante, para que eles também possam ser cheios do Espírito Santo, estar pronto e preparado para o segundo advento. Mas aqui há algumas condições que eu queria apresentar nesta manhã para a igreja. Ellen White, lá no livro dela, Mensagem Escolhida, volume 1, página 124, ela fala assim: quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Satanás não pode impedir uma chuva de bênção de cair sobre o povo de Deus, mais do que fechar as janelas do céu para que a chuva não caia sobre a terra. Então ele não pode impedir que o Espírito Santo caia sobre o povo de Deus. Mas quando o caminho estiver preparado, quando o povo de Deus estiver pronto, o Espírito Santo virá sobre a igreja. Ela fala ainda mais, livro Evangelismo, página 701. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, o privilégio da igreja tê-la agora. Buscar e orar por ela, crede nela, precisamos tê-la e o céu espera para nos conceder. Há irmãos que pensam que, ao abordar sobre esse assunto do derramamento do Espírito Santo, há muitos irmãos que aplicam isso de forma escatológica. Ou seja, só vamos receber o Espírito Santo no tempo do fim. Mas nós podemos receber o Espírito Santo agora, hoje. É uma promessa que é nos dada agora, nós podemos receber hoje.
nós precisamos buscar, precisamos orar para que Deus possa derramar sobre nós. Não é uma promessa aplicada escatologicamente, o derramamento do Espírito Santo, mas nós podemos receber hoje, agora. Precisamos abrir o coração a Deus e buscar de todo o coração, e Deus ele há de nos encher do teu Santo Espírito. A primeira condição se encontra lá em Provérbios 28:13, né? Que fala assim: quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, a primeira condição para podermos receber o Espírito Santo é um arrependimento genuíno. Tem que haver um arrependimento genuíno por parte do povo de Deus, da Igreja de Deus, para que nós possamos receber a chuva cerúlea. Essa é a primeira condição. Josué 7,12 fala assim: não serei mais convosco se não desraigardes o anátema no meio de vós. Então, para que o Espírito Santo possa derramar sobre os filhos de Deus, a primeira condição é o quê? Confessar nossos pecados a Deus e abandoná-los, para que assim o Espírito Santo ele possa vir sobre nossas vidas. Ellen White ela fala lá, uma das suas cartas que ela escreveu em 1886, ela fala assim: digo-vos que deveis haver entre nós um revamento completo. Tem de haver um ministério convertido. Precisa haver confissões, arrependimentos e conversões. Precisa haver. Para que nós possamos receber o Espírito Santo de Deus. Né? Arrependimentos, conversões, confissões, para que assim possa o Espírito Santo de Deus nos encher. Né? Revamento e reforma. É o que nós necessitamos. Essa é uma das nossas maiores necessidades. A serva do Senhor nos fala. Apocalipse 3,15: conheça as suas obras, sei que vocês não é frio nem quente. Melhor seria que vocês fossem frio ou quente. Então, Apocalipse 3,15, Deus nos fala que nós precisamos de um arrevamento e uma reforma, para que o Espírito de Deus ele possa vir sobre nós, um revamento, uma reforma completa em nossas vidas. Romanos capítulo 13, o verso 12, 13 fala assim: a noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitamos, pois, as obras da treva, vistamos-nos da arma da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeira, nem em desonestidade, nem dissoluções, nem contenda e inveja. Então, precisamos de um arrependimento genuíno, uma confissão verdadeira, sincera diante de Deus, para que nós possamos receber o Espírito Santo de Deus. Terceiro, precisamos deixar a contenda de lado. Hebreus 12, 14, né? Paulo fala: segue a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Então, precisamos abandonar toda a contenda, precisamos viver em paz com todos os homens, né? O verso nos fala: segue a paz com todos, esteja em paz com todos, para que assim possamos realmente receber o Espírito do Senhor. Em Mensagem Escolhida, volume 1, página 175, a serva do Senhor fala assim: quando os obreiros tiverem a presença permanente de Cristo em sua alma, quando estiver morto todo o egoísmo, quando não houver nenhuma rivalidade, nenhuma contenda pela supremacia, quando existir unidade, quando eles se santificarem de maneira que o amor de uns pelos outros seja visto e sentido, então o chuveiro da graça do Espírito Santo advém. Porque, irmãos, que ainda a Igreja de Deus ela não recebeu ainda os chuveiros do céu. Porque ainda há no meio de nós rivalidade, a contenda, a desunião.
Mas quando tudo isso for tirado de lado, o chuveiro da graça será derramado sobre a igreja de Deus. Aí nós vamos cumprir o que está em Mateus 24:14. Esse evangelho vai ser pregado de forma rápida aos 4 cantos da terra por meio do poder do Espírito Santo, como foi com os apóstolos. Quando os apóstolos eles tiraram toda a rivalidade, supremacia, egoísmo, contenda no meio deles, o Espírito Santo veio sobre eles. E para que isso viesse a acontecer, como que eles ficaram lá em Jerusalém? Eles estavam unânimes em oração, orando a Deus, confessando os seus pecados, mas também confessando as suas culpas uns aos outros. E quando eles fizeram assim, o Espírito Santo veio sobre ele. 4, precisa haver um amor verdadeiro na igreja de Deus, né? Isso está lá em Atos capítulo 2, do 42 ao 47. Ellen White fala em Primeiros Espíritos, na página 71. Vi que ninguém poderia participar do refrigério, a menos que obtivesse a vitória sobre toda tentação e orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Então precisa haver o quê? Uma vitória sobre a carne, o diabo e o mundo. Precisamos buscar de Deus para que a gente venha vencer todas as tentações que Satanás nos assalta. Ela fala ainda mais em Testemunho Seleto, volume 3, na página 308, quando a ignominia da indolência e preguiça tiver sido afastada da igreja, o Espírito do Senhor se manifestará graciosamente, revelar-se-á poder divino. A igreja verá providencial operação do Senhor dos Exércitos. Quando abandonarmos a indolência e a preguiça, quando nós se envolver no trabalho missionário, na missão, na pregação do Evangelho, aí o Espírito Santo há de vir sobre nós. Que Deus, Ele quer derramar sobre a sua igreja o Espírito Santo, mas Ele vai derramar o teu Santo Espírito sobre aqueles que pedem pão para compartilhar com seus semelhantes. O derramamento da chuva serôdia. Apocalipse 18:1. Ali nós vemos um anjo, que desce do céu com grande poder, e a terra agora é toda iluminada com a glória de Deus. Apocalipse 18:1 vai se cumprir. Ou seja, esse anjo que desce sobre a igreja, sobre a terra, esse anjo é quem, irmãos? É o Espírito Santo, que é derramado sobre a igreja. E quando o Espírito Santo for derramado sobre a igreja, Apocalipse 18:1 vai cumprir. Essa terra vai ser iluminada com a glória de Deus. Com a pregação do Evangelho. Não vai ter janela 1040, não vai ter China, não vai ter nada que impede que o Evangelho possa chegar. Porque agora os servos de Deus estão dotados com a unção do Espírito Santo. Isaías 60, verso 1-2, fala assim: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, a escuridão dos povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Esse mundo está coberto pelas trevas, pela escuridão, mas só que a luz da palavra de Deus vai iluminar essa terra que está cheia de escuridão, cheia de trevas, será iluminado com o poder de Deus. Ellen White, ela escreve lá no comentário bíblico ali, volume 1, na página 7, 984, quando a terceira mensagem se avolumar num alto clamor, quando o grande poder e glória acompanharem a obra final, o fiel povo de Deus participará dessa glória. E a chuva serôdia que o reanima e fortalece para passarem pelo tempo de angústia. Então, o poder do Espírito Santo, a chuva serôdia, ela vai nos reanimar, nos fortalecer para poder passar pelos tempos turbulentos que está diante de nós.
E ela fala ainda mais no livro Grande Conflito, na página 611. Servo de Deus com o rosto iluminado a resplandecer de santa consagração, apreciação de um lugar para o outro, para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vós, em toda a extensão da terra, será dada advertência, operação prodígio, os doentes serão curados, e sinais maravilhas seguirão aqueles que creem. Em breve, estaremos presenciando o poder de Deus sendo derramado de forma intensa sobre o Filho de Deus. Mas quem Deus vai usar nessa obra final? Na proclamação do Evangelho nos 4 cantos do globo terrestre. Quem Deus vai usar? Os habilitados pelo Espírito Santo. Olha só o que Ellen White fala também no Grande Conflito, na página 606. Os obreiros serão antes qualificados pela unção do Espírito Santo do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens de federação serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando a palavra que Deus lhe dá. Aqui, ela, momento algum, ela está condenando os preparos que os pastores têm nas faculdades de teologia. Mas só que nessa obra final, não vai haver tempo de estudar 4 anos para poder se preparar, se qualificar, se capacitar para poder pregar o Evangelho. Nessa obra final, Deus vai qualificar os seus obreiros, os seus filhos sinceros com a unção do Espírito Santo. E nessa obra final, Deus vai usar o quê? Iletrados, leigos. Quantos leigos que tem na igreja que não tem teologia? Mas nessa obra final eles vão ser qualificados pela unção do Espírito Santo. Eles vão proclamar o Evangelho com tanto poder como se eles tivessem estudado numa escola há anos de preparo, se preparando. Né? E quando nós vamos lá para o livro dela, Recebereis Poder, ela fala que o dom de língua será também manifestado em muitos filhos de Deus. Né? Nessa obra final, aqueles que não conseguiram, por causa das circunstâncias, se preparar, aprender a falar uma língua estrangeira, no momento que Deus vai impelir seu Santo Espírito sobre os seus filhos sinceros, Deus também vai dar capacitação de falar idioma sem ter nunca estudado, assim como foi com os apóstolos em Atos capítulo 2. Então, nós vemos que Deus vai usar aqueles que são habilitados pelo Espírito Santo, e Deus também vai usar o quê? Iletrados e crianças também nessa obra. Ela fala lá no livro Evangelismo, na página 700. Muitos, mesmo entre os iletrados, proclamam agora a palavra do Senhor. Crianças são impelidas pelo Espírito aí e declarar a mensagem do céu. O Espírito será derramado sobre todo quanto se submeter às suas sugestões e pondo a mais de todo o maquinismo humano, suas regras inibidoras e cautelosos métodos, proclamarão a verdade com a força do poder do Espírito Santo. Então Deus vai usar nessa obra crianças e também iletrados. Ela ainda fala mais. Testemunho da Igreja, volume 5, na página 80 a 82. Deus mostrará que não depende de seres humanos instruídos e cheios de si. Irmãos, a obra é de quem? De Deus, correto? Deus, ele quer usar os capacitados, aqueles que capacitam. Mas quantas pessoas que se capacitam para a obra de Deus, que sabem falar o hebraico, o aramaico, o grego, sabem falar outros idiomas, tem todo o conhecimento do Antigo, do Novo Testamento, tanto no original, na língua escrita original, mas só que estão cheios de si. E Deus não vai usar pessoas cheias de si nessa obra final. Mas Deus vai usar pessoas o quê? Servos humildes. Deus, ele vai mostrar que nessa última obra ele não depende de seres humanos cheios de si. Né? E hoje a gente vê quantos que estão cheios de si porque às vezes fez uma teologia, que sabe falar outras línguas e perde a humildade. E Deus, ele quer pessoas humildes na sua obra.
Não que Deus ele não quer que venhamos se capacitar. Deus ele quer que nós se capacitamos, estudamos, se preparamos para pregar o Evangelho. Mas só que Deus não quer que por causa desse preparo venhamos encher o nosso coração e ficarmos cheios de si e perder a humildade. Muitos líderes e pastores combaterão o alto clamor. Irmãos, isso é muito triste. Infelizmente, muitos líderes do nosso meio, pastores do nosso meio, vai combater essa mensagem. Lembra que quando Deus derramou o Espírito Santo sobre os apóstolos lá em Jerusalém, quem que combateu a mensagem? Os anciãos, os líderes religiosos em Jerusalém, o povo de Deus, os que eram líderes da sinagoga. E agora Ellen White fala que muitos líderes e pastores eles vão combater o alto clamor, né? Nesses últimos dias. Porque você imagina, irmãos, um pastor que está cheio de si, ele estudou, se preparou. Agora ele vê um servo de Deus, humilde, simples, que não se preparou, pregando a mensagem com poder, cheio do Espírito Santo. O que vai entrar no coração dele? Ciúme? Inveja? Ah, mas por que eles estão falando assim, pregando com toda sabedoria? Eles não se prepararam, eu me preparei. Não foi assim que falaram com os discípulos? Mas esses não são os galileus, os iletrados, e eles falam com tanta sabedoria, e ali eles começavam agora a perseguir os apóstolos, a mensagem, porque eles ficaram com inveja e começaram a combater a mensagem de Deus. Livro Eventos Finais, na página 209, 210, ela fala assim: na igreja adventista, sétimo dia, deverá haver admirável manifestação do poder de Deus. Mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com glória de Deus, eles só verão alguma coisa que em sua cegueira consideram perigosa. Alguma coisa que despertará os seus receios e disporão a resistir-lhe. A mensagem do terceiro anjo não será compreendida, e a luz que iluminará a terra será chamada de falsa luz, pelos que se recusam a andar em sua glória progressiva. Então, o alto clamor ele vai soar onde? Dentro da igreja adventista, né? Assim como o alto clamor soou dentro de Jerusalém. Então vai soar aqui dentro primeiro. E muitos daqui dentro que não compreenderam estão na cegueira espiritual, tanto membros como pastores, eles vão combater essa mensagem, né? Ellen White está dizendo. No livro dela, Review and Harry, 27 de maio de 1890, ela fala assim: visto que o Senhor não age de acordo com suas ideias, expectativa, eles combaterão a obra, porque dizes eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra tantos anos. Esse será o argumento que eles vão usar. Não pode ser o Espírito de Deus, Deus não age dessa forma, estamos na obra há tantos anos, Deus não age dessa forma. Mas quando nós vamos ler o livro Eventos Finais todo, Ellen White fala que Deus vai agir de uma forma, agora nos últimos dias, que muitos não compreenderão. E aonde que vai acontecer aquilo ali? Quantos que estão na obra há muitos anos, mas não vai entender a atuação do Espírito Santo? Não vai compreender. E por não compreender, eles vão julgar que é o que? Uma falsa luz. Que esse povo que está sendo usado para dar outro clamor estão com o Espírito de Satanás. E eles vão combater a obra de Deus, porque eles estão cegos, espiritual, e eles não podem discernir o Espírito Santo. Ela fala ainda numa carta que ela escreveu em 1900, na página 86, a mensagem do anjo que acompanha a terceira deve agora ser transmitida a toda parte do mundo. Deve ser a mensagem da colheita, e toda a terra se iluminará com a glória de Deus. Ou seja, a mensagem tem que ser proclamada
ao mundo inteiro, toda parte do mundo. É a terceira mensagem evangélica. É o evangelho que será pregado em todo o mundo, o evangelho eterno. Infelizmente, ela será proclamada por meio de oposição e perseguição. E eu queria encerrar com Atos, capítulo 1, o verso 8, irmãos. Atos 1, verso 8. Amém? Atos capítulo 1, o verso 8. Encontrado, todos digam amém. Fala assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunha, tanto na igreja adventista, como também nas igrejas evangélicas em toda a Judéia, e também tanto lá no mundo também, em Celina, e até os confins da terra. Então, quando o Espírito de Deus for derramado sobre a igreja de Deus, eu fiz uma parafraseei aqui os versos, vai ser derramado sobre o servo de Deus, vai ser testemunha dentro da igreja adventista, também nas igrejas evangélicas, também na cidade onde eles vivem, e também agora eles vão ser testemunha até os confins da terra. Foi assim com os discípulos. Eles foram testemunha em Jerusalém, no meio do seu próprio povo. Depois eles foram para a Judéia, ali testemunharam. E depois eles foram para Samaria, para os gentios. E depois eles proclamaram até o confim da terra. E a mensagem foi sendo proclamada por meio de perseguição, de oposições, mas também milhares se convertendo também. Lá em Atos capítulo 3, a gente vê que Pedro, o apóstolo Pedro, num só sermão se converteu mais de 3.000 pessoas num só dia. E nesses últimos dias também ocorrerá também uma colheita de almas gigantesca através de poucos sermões que serão pregados. Não precisaremos de fazer 6 meses, 1 ano de estudo bíblico. Somente um só verso da palavra de Deus vai ser suficiente para converter milhares num só dia. Porque o poder do Espírito Santo agora está atuando de forma intensificada por meio do servo de Deus. E quantos nessa manhã que estão aqui presentes quer fazer parte dessa obra, quer ser qualificada pelo Espírito de Deus, quer ser uma testemunha de Deus, aonde quer que Deus enviar, quer receber o chuveiro do Espírito Santo e também fazer parte dessa obra maravilhosa que vai acontecer um pouco antes da volta de Jesus.